paz do Senhor Jesus, aqui é a missionária Vitória, filha da pastora Viviane, e estou aqui para ler o capítulo 9 de Mateus. Vamos estar agradecendo a Deus pela sua participação. Também peço para você se inscrever no nosso canal aqui, também compartilhar, fazer o seu comentário, compartilhar para outras pessoas que você tem contato aí. Que Deus possa abençoar a sua vida também. Obrigada por estar aqui nos acompanhando nesses capítulos. Que o Senhor possa fazer o seu celeiro prosperar, sua vida, sua casa, sua família, seus sonhos, projetos, casamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, Senhor, te entregamos pela nossa vida, Pai, em tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pela graça que tem, Senhor, de ler a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua graça, que é a causa de nós não sermos consumidos. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome por essa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 9. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, então estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. A vocação de Mateus. Partindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Jesus come com os pecadores. Sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os pecadores, publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e apreendei o que significa misericórdia. Quero, e não holocausto, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus? Muitas vezes temos discípulos, não jejuam. E respondeu-lhe Jesus: Podem, acaso, estar tristes os convidados do casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias não hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se o vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O pedido de um chefe. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu. Agora mesmo vem e impõe a mão sobre ela e viverá. A cura de uma mulher enferma. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste, porque dizia consigo mesmo: Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. A ressurreição da filha de Jairo. E tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus e tomou a menina pela mão e se levantou. E a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. A cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, seguiram os 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi.
E tendo ele entrado em casa, aproximou-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: Credes que eu posso fazer isso? E respondeu-lhes: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos, que ninguém saiba. E saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra, a cura de um mudo e o endemoniado, a blasfêmia dos fariseus. E retiraram-se eles, e foi-lhe trazido o mudo endemoniado. E expelindo o demônio, falou ao mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam pelo maioral dos demônios, é o que expele os demônios. Jesus ia por toda parte fazendo bem a seara e os trabalhadores. Percorria Jesus em todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Capítulo 10. A escolha dos 12 apóstolos. E tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre todos os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: o primeiro Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A instrução para os 12. A estes 12, enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino de Deus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios, dê graças e recebeis, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre e dos vossos cintos, nem de alforje, nem do caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagai quem nele é digno, e aí ficai, até para tirardes. Ao entrar na casa, saudai. Se com feito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Admoestações. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente, simples como a pomba. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servires de testemunho, e eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como o que haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que deve dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. O irmão entregará à morte outro irmão, o pai o filho, e os filhos haverá e se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Os discípulos não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais, pois nada está encoberto que não venha de ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo, às escuras dizei à plena luz, e o que vos diz ao ouvido proclamai aos eirados. Não
Temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei, pois, antes aqueles que podem percorrer o inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma haste, e nenhum deles cairá em terra sem que o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós outros, até os cabelos de todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais vale do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. As dificuldades. Não penseis que vim trazer a paz na terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre homens, seu pai entre a sua filha e sua mãe, entre a sua nora e a sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha que a sua vida perdê-la-á? Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á? Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus prega nas cidades. Mateus capítulo 11. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar a pregar nas cidades deles. João envia mensageiros a Jesus. Quando João viu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? Jesus respondendo lhe disse: Ide, anunciai a João que estáis ouvindo isso. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus dá testemunho de João. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer a todo o povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem aos palácios reais. Mas para que saís? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: Eis que eu envio diante da tua face o mensageiro, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém pareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus tem sido tomado por esforço, e os que esforçam se apoderarão dele. Porque todos os profetas da lei profetizaram até João, e se quereis reconhecer ele mesmo, é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem há de comparar a essa geração? É semelhante a meninos que estão sentados nas praças e gritam aos companheiros: Nós vos tocamos a flauta e não dançamos, entoamos lamentações e não pranteais. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizia: Tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um gulão, bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Ai das cidades impenitentes. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de que se tornarem arrependidos. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivesse operado milagres que vos fizeram, há muito mais do que teriam arrependido, como um pano de saco de cinza. Contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Ciredom do que para as outras.
Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se Sodoma se tivesse operado os milagres em quem te fizeram, teria sido permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra do que de Sodoma do que para contigo. Jesus, o Salvador dos humildes. Porque aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruístes, as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus abençoe, até a próxima.